Num país como Portugal, que não é particularmente rico em recursos naturais, temos uma posição geográfica que é relativamente periférica face àquilo que é o nosso grande polo de interesse, que é a União Europeia. Que vantagens é que nós temos? É a qualidade das pessoas, é a capacidade que nós tivermos de desenvolver ao máximo o potencial dessas pessoas. Pensarmos bem, nós não temos muitos outros instrumentos para dar oportunidades às pessoas, para elas terem uma vida melhor, terem melhores oportunidades do que aquelas que tiveram os seus pais e os seus avós, do que a formação e do que o ensino. Nos próximos anos, a humanidade vai enfrentar desafios decisivos. O primeiro é o das alterações climáticas, em que é preciso reverter as causas e minimizar as consequências. Mas de caminho há adversidades conjunturais, como sabemos. É preciso recuperar o mundo da crise económica provocada pela pandemia e gerir as consequências da atual guerra em território europeu. No caso concreto de Portugal, há outros reptos. O país precisa de convergir com a União Europeia e fazê-lo num contexto difícil de envelhecimento da população e desertificação do território. Neste mundo globalizado e em acelerada mudança tecnológica, de ter conhecimento é fundamental para a robustez e competitividade de um país. No entanto, no caso português, e como sabemos, os últimos 20 anos foram marcados por 4 crises. Aumentou a aposta na educação, mas em termos genéricos, nem aumentou a produtividade, nem foi significativo o crescimento económico. Em 2019, cerca de 83 mil alunos foram licenciados no ensino superior em Portugal. 53 mil dos novos diplomados conseguiram emprego junto das empresas. Pode questionar-se se o ensino superior está a garantir as competências que são reclamadas pelo mercado de trabalho. Mas, sobretudo, perguntar se, neste contexto, as instituições científicas e de ensino superior podem mesmo ajudar o país a crescer e a fazê-lo também quando enfrentam os desafios da transição climática e do envelhecimento. A minha área, Engenharia Mecânica, há uma grande preparação da nossa mentalidade e como nós atacamos um problema. Mais do que nos ensinar as teorias, ensinam-nos como atacar um problema e como pensar no problema. Isso é o que o meu curso me dá para o futuro. No meu curso de Engenharia Biomédica, eu acho que nos prepara um bocadinho para as duas coisas, tanto para a parte teórica como para a parte prática. Nós, desde o primeiro ano, somos incentivados a trabalhar em projetos, constantemente durante o ano, não só sozinhos como em grupo, o que nos obriga também a ganhar um bocadinho de noção de gestão de projetos e de outras pessoas, de competências de liderança, e penso que é tudo competências que nos vão ser muito importantes no mercado de trabalho e neste salto que vamos ter de dar daqui para a frente. O ensino superior mudou radicalmente. Nós, de facto, não tínhamos um sistema científico em 74. Tínhamos algumas pessoas que faziam investigação científica, mas, de facto, nós não tínhamos no sistema de ensino superior uma atividade científica. Não tínhamos, praticamente, centros de investigação ou algo que se assemelhasse. O número de professores que eram doutorados era baixíssimo. Em algumas áreas era praticamente inexistente. O número de mulheres doutoradas e o número de mulheres na investigação era residual. No 25 de Abril, tínhamos no ensino superior 40 mil alunos e hoje temos 400 mil. E, portanto, é um crescimento imenso que dá conta, por um lado, do déficit que o país tinha há 50 anos e do crescimento que foi capaz de promover. É um crescimento maior do que nos outros países, nestes 50 anos, porque os outros países partem de um ponto, partem de um patamar acima do nosso. Podemos nos perguntar, alcançámos já tudo, foram cumpridos todos os objetivos? Eu considero que não foram cumpridos todos os objetivos, que é necessário continuar a fazer este caminho.
O alargamento da rede universitária tem vindo a reforçar o processo de democratização do ensino e da sociedade portuguesa desde a década de 70. No entanto, ainda persistem desigualdades no acesso, frequência e conclusão do ensino superior. Os alunos oriundos de famílias com menos recursos sociais, económicos e culturais são os mais afetados. É nos meios mais frágeis que se registra mais abandono escolar e mais dificuldade no acesso aos melhores cursos e às melhores universidades. Afinal, quanto talento fica às portas de uma universidade e quantas ideias criativas e inovadoras ficam por aflorar. Num país onde o talento é escasso, todos contam. Não estaremos nós a deixar para trás potenciais cérebros fundamentais ao crescimento do país? Atualmente, grande parte dos alunos que frequentam o ensino superior são a primeira geração, nas suas famílias, a frequentar o ensino superior. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença na atitude, nas possibilidades de êxito e de sucesso. Sou a primeira licenciada na minha família. Os meus pais, portanto, da parte da minha mãe, era gente do campo, da parte do meu pai era gente do mar. E sou o fruto de um sonho em comum, de um sonho em conseguir estudar, ir um pouco mais longe. Portugal distingue-se no panorama das universidades europeias, no panorama dos outros países europeus, pelo facto de ter um financiamento suportado nas famílias muito superior àquilo que é a prática mais corrente. Para mais de metade dos alunos que beneficiam de apoio da ação social, o apoio significa o pagamento das propinas apenas. Uma vez que eu não pago propinas, os meus pais não têm o custo das propinas, mas eu diria que as propinas são o custo menor no meio de tudo. Os meus pais gastam à volta comigo, entre habitação, alimentação, transportes e viagens, à volta de 550 a 600 euros por mês, só comigo. Ainda tenho mais um irmão a estudar. Sou também trabalhador-estudante para ajudar os meus pais. Ser trabalhador-estudante influencia um bocadinho o estudo porque requer da minha parte mais esforço, porque para além de estudar tenho que trabalhar. O risco é que os alunos e as famílias entrem numa competição que privilegia determinado tipo de instituições e determinado tipo de áreas de formação, determinados cursos. E claro que as famílias e os estudantes que têm mais recursos, não só recursos financeiros, mas recursos até de perceber as diferenças, de perceber o que é mais importante, como é que se podem preparar, que oportunidades é que cada curso permite, tendem a favorecer aqueles que têm rendimento mais elevado, mas também cujos pais são mais qualificados. Não tive ajuda dos meus pais na escolha do curso, foi a minha opção. Andei um bocado perdida na área que queria escolher, sabia que era relacionada com a saúde, mas não tinha ainda a certeza de qual a vertente da saúde que queria escolher e então surgiu a enfermagem. Fui direcionada no sentido de tentar perceber aquilo que eu gostava, ou seja, tive ajuda no sentido de perceber aquilo que me podia atrair profissionalmente, muito da parte do meu pai. O meu pai é médico e o que ele sentia na sua profissão é que a parte da engenharia biomédica e da física e tecnologia aplicada à medicina são muito importantes nesse meio hospitalar. Muitas vezes nós pensamos, então nós investimos tanto em educação, como é que isso não se nota em termos de progresso económico do país? Nós ainda temos quase metade da força de trabalho sem ensino secundário. E depois esperamos que
os diplomados do ensino superior cheguem a esse mercado de trabalho e consigam exercer os seus conhecimentos, as suas competências, o seu talento, as suas ideias para criar coisas novas, quando depois o contexto não lhes permite fazer isso. Portanto, quando eles vão para o mercado de trabalho, quando eles vão para a vida ativa e para a vida em sociedade, não vão conseguir exercer as competências, nem pôr em prática todas as ideias e todo o talento que têm, porque a economia não está preparada, portanto, o contexto não está preparado para eles exercerem essas competências, porque vão encontrar colegas e chefes que não estão qualificados, que não têm essas competências e que não vão permitir que eles desabrochem, que eles cresçam nesse mercado. A empresa onde eu trabalho atualmente é uma empresa de consultoria, as pessoas são altamente especializadas, contudo, na minha realidade diária, lido com diversas empresas com pessoas menos qualificadas. Por vezes, quando tentamos desenvolver determinados modelos de negócio, quando tentamos fazer algumas mudanças nas organizações, os empresários menos qualificados são os primeiros a causar entropia e a ter uma certa retenção na implementação das mudanças. Um dos casos que posso destacar é, por exemplo, numa ação de consultoria que fomos fazer, o empresário estava a desenvolver ainda um papel muito operacional, a atividade tinha tido um efetivo crescimento, só que o empresário estava tão habituado a fazer aquelas atividades que acabava por não delegar essas atividades e, ao mesmo tempo, tinha funcionários altamente qualificados a executar tarefas rotineiras, o que hoje em dia é impensável, dado que as pessoas altamente qualificadas é que têm uma maior capacidade para fazer a empresa avançar, desenvolver a empresa, trazer mais inovação para a empresa e garantir no longo prazo um desenvolvimento sustentável. Acho que para sermos mais inovadores, mais criativos, etc., nós temos que mudar algo fora do ensino superior. Como é que o ensino superior pode contribuir para isto? Acho que é formando os adultos mais velhos. Eu diria que não somos competitivos, o país não é competitivo. E, portanto, precisamos de nos tornar mais competitivos para poder atrair e para poder fixar. O ensino superior pode ser uma peça importante para atrair talento, atrair mão de obra qualificada, para prosseguir esse esforço de qualificação e criar aqui um potencial que contribua para acelerar algumas das mudanças do ponto de vista económico. A experiência dos estudantes internacionais mostra que nós temos capacidade para atrair talento. I am from Austria and I'm studying international management here in Portugal. I decided to study here because of the quality of education and the cultural diversity. I am from Ghana. I like Portuguese universities because they offer attractive programs. I've chosen Portugal because Portugal is one of the best countries in the Europe according to its culture. My friend came here 3 years ago and then she gives me the advice to come here to study because it's a good place to study in, and I can confirm you it is. Aprendi a falar português aqui em Portugal e eu escolhi uma universidade portuguesa porque o curso é muito interessante e atrativo para estudantes internacionais. Muitos desses estudantes, se encontrarem empregos interessantes cá, vão ficar cá. Agora, se não houver um acompanhamento do lado da economia, do lado das empresas, muitos destes estudantes internacionais vão terminar a sua formação
e vão procurar outros empregos, até porque terminam com um diploma que é reconhecido na União Europeia. Portugal offers great choices in the management area, and since I'm studying international management, I could imagine staying here for my future life if the offers are attractive. If I had a good opportunity, I will stay in Portugal in order to work, but otherwise I will go to other countries in order to have a better opportunity for the work. Os números não permitem ilusões. Somos o rosto de uma economia com grandes fragilidades, descapitalizada e com um nível de qualificação de trabalhadores e empresários abaixo da média europeia. Sabemos que pode estar nas instituições do ensino superior e no sistema científico e tecnológico a chave para mudar o perfil e a dimensão das empresas, qualificando os trabalhadores e os gestores portugueses. Mas também sabemos que o baixo financiamento dificulta a produção de conhecimento e o desenvolvimento económico e social. O financiamento em Portugal é claramente mais baixo do que o dos nossos parceiros mais desenvolvidos. Também por causa disso nós não temos universidades no topo dos rankings internacionais. Em comparação com as universidades que estão no topo, o financiamento em Portugal por estudante é cerca de 16 a 30 vezes menor do que essas universidades. O financiamento do sistema total de ensino superior em Portugal equivale ao financiamento do Imperial College. O financiamento público atual é insuficiente para fazermos tudo aquilo que fazemos, não é? Teríamos de fazer de outra maneira, mas não deixamos de ter aqui também alguma autonomia para nos autofinanciarmos através de um conjunto de iniciativas que vamos desenvolvendo e as próprias propinas que vamos cobrando nos mestrados, por exemplo, ou nas licenciaturas, nos doutoramentos. Claro que se estivermos mais subfinanciados, digamos assim, se aquilo que obtemos do Orçamento de Estado for mais limitado, das duas uma, ou oferecemos menos programas e temos menos professores e fazemos menos coisas, ou apostamos em ter novos programas, mais qualificação, etc. O que no caso de uma escola de uma business school ou de uma escola de economia, isto no meu caso é competir com grandes escolas pelo mundo inteiro, implica também termos de conseguir ter uma qualidade do serviço todo que oferecemos suficientemente boa para atrair esses estudantes e, portanto, também temos de cobrar aí umas propinas mais elevadas para garantirmos que o funcionamento da escola está à altura daquilo que é padrão internacional. A maior dificuldade que eu encontro, sem querer desmerecer o problema do subfinanciamento, se calhar tem mais a ver com muitas vezes sentir-me um pouco de mãos atadas na tomada de decisão, nas regras de contratação, na burocracia. Há muito tempo a conseguirmos concretizar projetos que vêm sendo desenvolvidos se queremos seguir as regras, não é? Os estudos internacionais mostram que se nós fizermos um choque de financiamento, ou seja, se pusermos mais dinheiro nas universidades, mas ao mesmo tempo lhes dermos autonomia e contratualizarmos com elas objetivos específicos, esse choque de financiamento vai dar mais inovação, vai dar mais patentes no sistema científico e tecnológico nacional. Foi durante o meu mestrado de Engenharia Química e Biológica aqui no ISEL que desenvolvi o trabalho final, onde sintetizei MOFs, que são compostos porosos, que têm a capacidade de captar os corantes presentes nas águas residuais. Um dos grandes problemas das indústrias é a presença dos corantes nas águas residuais, onde o objetivo final será sempre a eliminação destes corantes para reaproveitamento da água para conseguir diminuir a escassez da água a nível mundial. Para desenvolver o meu trabalho experimental, houve uma parceria ISEL-Instituto Superior Técnico, onde me deram acesso a uma outra vasta gama de equipamentos. Uma vez que eu já estou a finalizar o meu mestrado, passei o meu trabalho laboratorial para uma colega, onde ela irá dar continuidade a esse mesmo trabalho, quem sabe um dia aplicar numa escala industrial, numa primeira fase nacional e um dia a nível mundial.
O ensino superior em Portugal tem feito um percurso notável, aproximando-se da média da OCDE e superando-a mesmo em alguns casos. Hoje, 47,5% dos jovens entre os 25 e os 34 anos têm um curso superior, o que neste caso significa estar acima da média da União Europeia. Contudo, Portugal tem um déficit de qualificações e um fraco desempenho quanto às taxas de conclusão dos diferentes níveis do ensino superior. Esta situação, dizem os especialistas, só se resolve com uma aposta na qualidade e diversidade da oferta formativa e também com o aumento do número de estudantes a tempo parcial, o que permite atrair alunos mais velhos. O país está ainda abaixo da média europeia, tanto no investimento público como na despesa com investigação e desenvolvimento. E outro fator que marca o ensino superior em Portugal é o progressivo envelhecimento da população docente. Mais de 45% de estatísticas de 2020 do corpo docente do ensino superior tinha mais de 50 anos. Tem tendência a piorar em termos de envelhecimento e nós sabemos que a capacidade de adaptação e a capacidade de inovação diminui com a idade. A ideia de ter um corpo docente exclusivamente criado ou exclusivamente alimentado por doutorados próprios tem, desde logo, alguns limites à nascença, que é essas pessoas perpetuam uma cultura existente e não têm grande capacidade de alteração da cultura existente por justamente desconhecimento de o que poderia ser uma alternativa. E a alternativa só se atinge tendo passado por outra instituição. Interessantemente, nós vemos que onde a endogamia é menor é onde as instituições são melhores. E onde a endogamia é maior é onde as instituições são piores. Vivemos a quarta revolução industrial, a era da automação e da inteligência artificial. Se o futuro pertence à robótica, o maior desafio está em não perdermos a nossa identidade. Somos inteligência viva, comunicação, partilha, criatividade e emoção. É essa singularidade que nos define como seres humanos. E isso ainda não está ao alcance das máquinas. Uma sociedade cada vez mais tecnológica e digital lança desafios ao mercado de trabalho, exigindo respostas multidisciplinares por parte das instituições de ensino superior. Como podemos ser profissionais que pensam digital e ao mesmo tempo ser criativos e ter pensamento crítico? Os estudos mostram que, face à robotização e à introdução de novas tecnologias, vai haver um ajustamento no mercado de trabalho. Algumas pessoas vão perder emprego, principalmente numa primeira fase, e depois vão se reajustar a outros setores da sociedade. É preciso que o mercado de trabalho seja suficientemente flexível para permitir esse reajustamento que vem da introdução de novas tecnologias. Futuramente vamos com certeza ter que tirar novas formações, aprender novos conceitos, novas formas de trabalhar na nossa área. O que se vive neste momento, daqui a 20 anos, será muito diferente, tenho a certeza disso. O curso superior dá-nos muito mais que uma porta simplesmente para um melhor salário. Acho que é o que nós podemos fazer com a informação que aprendemos e com as pessoas que podemos ajudar. O ensino superior tem um papel muito importante na preparação dos alunos e dos futuros trabalhadores para as alterações no mercado de trabalho. Eu diria que uma componente muito importante dessa preparação é a articulação com as empresas. Penso que será útil que as universidades desenvolvam um esforço no sentido de conhecer melhor aquilo que é mais valorizado pelas empresas e depois procurem ajustar aquilo que proporcionam aos seus alunos no sentido de melhorar esta ligação. Há sempre coisas que nós não sabemos, não é? A faculdade não nos prepara para tudo, mas acho que num sentido muito geral, diria que sim, pelo menos as competências tenho adquiridas, falta explorá-las.
mercado de trabalho está em permanente mudança. Gera-se o imediato, sem grandes certezas quanto ao futuro. Todos os dias nascem novas profissões, enquanto outras vão perdendo relevância. Em Portugal, no ano 2020, desapareceram 168 mil empresas. Mas a verdade é que nesse mesmo ano nasceram outras 155 mil. Mas será que as empresas que surgem são aquelas de que o país precisa para aumentar a produtividade e criar mais riqueza? E qual será o papel do ensino superior numa era em que as empresas tecnológicas vão ser decisivas para o crescimento da economia? Para nos prepararmos para o futuro, desde logo temos que escolher bem o curso adaptado à realidade que se vive neste momento, a realidade da digitalização, da automação. Nós temos cadeiras de programação, essencialmente todos os semestres, pelo menos uma, e nesse sentido prepara-nos também para o mundo digital, por assim dizer, nomeadamente na área da saúde, que é a minha área. O curso oferece várias unidades curriculares sobre programação e há a tentativa de informatizar, por assim dizer, tudo o que era feito antigamente. Vou dar um exemplo. Cálculos que eram feitos à mão, agora são feitos em programação, por exemplo. Somos produto do passado, mas desenhamos o futuro com o conhecimento e as ferramentas do presente. As disciplinas das artes e das humanidades desempenharam desde sempre um papel central na formação do ser humano e na criação de sociedades mais justas e mais inclusivas. Reconhece-se hoje a importância das novas gerações se prepararem para o mercado de trabalho e participarem na construção de um país competitivo. Se nada fizermos, iremos perder o comboio da revolução tecnológica. Mas a corrida às áreas científicas e tecnológicas não pode deixar para trás as artes e as humanidades. Porque uma sociedade sem memória arrisca-se a viver um presente perpétuo. As áreas STEM foram identificadas como prioridade na União Europeia para a nova fase da reindustrialização, porque estão muito bem preparadas para enfrentar os desafios da inteligência artificial, da robotização e contribuem essencialmente para a produtividade das empresas. A questão das áreas STEM, portanto, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, é uma área muito enfatizada e, obviamente, elas são muito importantes. O receio que eu tenho relativamente ao foco que é colocado ou sublinhado na importância das áreas de ciências e tecnologias é que mesmo nessas áreas, aquilo que nós vamos ouvindo de pensadores, de empresários, é que eles também gostavam que esses estudantes tivessem uma formação mais ampla, que lhes desenvolvesse uma capacidade para ler, para refletir, para comunicar, para trabalhar em grupo, para pensar outras coisas e, portanto, que houvesse cruzamentos do ponto de vista disciplinar. Esta ideia de nós precisamos das ciências duras para nos desenvolvermos tecnologicamente e economicamente, tendo-se esquecido os outros contributos, e isso pode sair caro. É com certeza importante o desenvolvimento económico e tecnológico, mas também é importante o desenvolvimento cultural e social das sociedades. E, portanto, precisamos todos. A tecnologia, o design e as artes estão completamente relacionadas em tudo o que fazemos. Nesse sentido, temos promovido ao longo dos últimos anos essa ligação. E na criatividade, naquilo que é a dimensão tecnológica, na junção destas áreas, nós conseguimos de alguma forma trazer também a inovação para aquilo que é as nossas aplicações. O projeto OncoNavigator é um projeto multidisciplinar que de alguma forma visa dar resposta ao diagnóstico, também àquilo que é a intervenção através da biópsia do cancro da mama. E conseguimos criar uma espécie de reconstrução tridimensional, onde caracterizamos a lesão, que até agora era muitas vezes avaliada de forma bidimensional, de uma forma tridimensional, e criamos sistemas e dispositivos que são apoiados por robôs ou não, sistemas aumentados, que de alguma forma criam ao médico uma espécie de superpoderes que vai permitir de alguma forma chegar à lesão de uma forma mais precisa e objetiva naquilo que é a sua caracterização e diagnóstico.
A base multidisciplinar deste projeto fez com que nós escolhêssemos uma equipa multidisciplinar. Temos clínicos e envolvemos também as 3 unidades de ID do Instituto Politécnico de Cava de Idelave, onde temos uma base tecnológica, uma base de design e também uma base que estuda as dimensões económicas do projeto, de alguma forma para estudar o potencial de valorização das tecnologias que estamos a desenvolver durante este projeto. A tecnologia que estamos a desenvolver nas unidades de ID tem sido, de alguma forma, desenvolvida cá, em Portugal, mas tem sido transformada e transladada daquilo que é de Portugal para o mundo. Portanto, há várias empresas a nível mundial que estão já a absorver parte da tecnologia que estamos aqui a realizar. São escassos nas empresas portuguesas. A maioria segue uma carreira académica. Falamos dos doutorados, que têm potencial de inovação e de competitividade para o país. A fuga destes talentos para empresas e sistemas científicos estrangeiros e a excessiva concentração no ensino superior adiam a valorização e a transferência do conhecimento científico tão necessária ao crescimento das nossas empresas. O emprego de doutorados em Portugal no setor privado está muito abaixo da média europeia. Uma medida fundamental é subsidiar a criação de postos de trabalho para doutores nas empresas portuguesas, principalmente nas empresas que têm a ambição de crescer e de ser mais produtivas. Há 20 anos atrás, um grupo de pessoas adquiriu uma antiga fábrica da Bayer e, passados 20 anos, tornou a Bofarma num grupo de 20 empresas que não só produz, mas também desenvolve e inova. Cedo percebemos que poderíamos juntar-nos com a universidade, criar empresas, explorar propriedade intelectual criada e desenvolvida nas universidades. Há uma relação umbilical quase entre o percurso da Bofarma e a nossa Universidade de Coimbra, que é a Universidade de muitos de nós. A oportunidade de ter realizado um doutoramento em empresa, consegui conciliar o melhor dos dois mundos, do mundo académico e do mundo empresarial e industrial. Portanto, achei que o doutoramento conseguiu-me trazer uma mais-valia que, se eu tivesse feito um doutoramento exclusivamente no estrangeiro, mas em contexto académico, não teria tido. Nós temos 3 patentes neste momento, que todas elas tiveram contributos de estudantes de doutoramento. O que mostra o quão inovador são estes projetos que muitas vezes são integrados no ambiente empresarial nestes projetos de doutoramento. Quanto mais qualificada forem as nossas pessoas, mais potencial temos de vir a ter ideias novas, criativas, que nos tragam novos negócios e que depois consigam atrair financiamento para esses negócios e uma boa gestão desses negócios que se tornam altamente produtivos e competitivos a nível global. Aquilo que nós pretendemos é termos uma economia qualificada que, pela qualidade daquilo que produz, atrai de facto novos mercados que estão dispostos a pagar um preço elevado por esses produtos ou serviços que são prestados por empresas e pessoas que estão a trabalhar em Portugal e que aqui registam as suas atividades. Em 2015, eu concorri à Fundação para a Ciência e Tecnologia para doutoramento, onde foi aceite e fui integrada no programa MIT Portugal, no Instituto Superior Técnico em Bioengenharia, que me possibilitou abrir horizontes e alargar a minha formação mais para a área da bioengenharia. A minha invenção trata-se de um composto que tenta resolver um problema que está muito em voga hoje em dia no ambiente hospitalar, que é a presença de bactérias multiresistentes. Neste momento, a patente está sob avaliação e pretende ser publicada nos próximos meses
Se esta patente for aprovada, vai ser uma patente portuguesa, constituída inteiramente por inventores portugueses. Poderemos também decidir criar uma spin-off e o técnico tem esse departamento de ajuda à criação de novas startups, onde os inventores em conjunto poderão criar uma nova startup que possibilitará o desenvolvimento e a síntese deste composto em larga escala e a sua exportação mundial. Temos, por um lado, a necessidade de ter pessoas qualificadas e, por outro lado, que têm de querer trabalhar e desenvolver os seus negócios e as suas ideias em Portugal. Muitas vezes qualificamos e depois estas pessoas desaparecem, vão para outros sítios e isso também não ajuda a que a riqueza seja desenvolvida e fixada em Portugal. O mercado de trabalho em Portugal, seja em que área for, não está propriamente o mais atrativo para os jovens, não há oportunidades para pessoas recém-licenciadas. As únicas oportunidades que temos são de estágios não remunerados. Eu gostava de tentar encontrar emprego em Portugal, mas o estrangeiro não deixa de ser uma opção. Quando acabar o curso já pensei diversas vezes ir para o estrangeiro, porque no estrangeiro a nossa profissão de enfermagem é muito mais valorizada. A longo prazo espero sair do país, sim. Pondero sair do país quando tirar o curso. Estudando em Relações Internacionais, seria uma grande oportunidade trabalhar no estrangeiro. Penso que será um pouco difícil encontrar um emprego bem remunerado em Portugal. Vejo que o meu futuro pode passar por ir lá para fora, já que em termos de remuneração e até mesmo de oportunidades, lá fora será muito melhor que em Portugal. Muitos de nós temos muito potencial, alguns deles já estão a trabalhar noutros países que não Portugal. Isso deixa-me com um pouco de pena, porque sinto que tinham potencial para crescer e para dar um bom capital humano às empresas. Eu não consigo virar costas ao meu país e se calhar vou ter de sujeitar-me a salários mais baixos, mas alguém tem de cá ficar. É frustrante, não é? E é como se fosse um bocadinho uma barriga de aluguer, não é? Passa por aqui e depois vai para fora e acabamos por não retirar o valor acrescentado associado a essa formação que estamos aqui a oferecer. Eu comecei o meu doutoramento em 2009 no Instituto Superior Técnico, em Biotecnologia, e acabei o doutoramento em 2014. Em 2014 ainda fiz uma bolsa de pós-doc no IBET, em Portugal. Depois de concluído minha bolsa de pós-doutoramento no IBET, tinha oportunidades para ir para fora, porque lá está, como recurso altamente qualificado, há empresas no estrangeiro que valorizam isso. E não pensei duas vezes, candidatei-me e fiquei. Portanto, trabalhar para uma empresa estrangeira era bastante atraente, não só pelas condições que ofereciam, como também pelo nível salarial, em que uma pessoa sentia que realmente todo o esforço que tinha feito académico, todos os anos de estudo, tinham servido a alguma coisa. As novas gerações são dotadas de competências, capazes de resolver problemas complexos inerentes às constantes mudanças do mercado laboral. O ensino superior tem contribuído para a criação destes talentos, desejados no mundo inteiro. Fixá-los em Portugal será um dos maiores desafios dos próximos anos. O país tem a geração mais qualificada de sempre, mas de nada serve se não lhe oferecer as oportunidades e condições adequadas. Se nada fizer, terá sido um esforço e um investimento em vão. A capacidade que nós temos hoje de atrair centros de competências de grandes empresas internacionais vem atrás de quê? Vem atrás da qualidade da nossa formação e da qualidade de muitos diplomados de universidades, nas áreas das engenharias, da economia, da gestão, noutras áreas onde, de facto, nós mostramos que éramos capazes de formar com qualidade de uma forma competitiva em termos internacionais. Nós hoje temos um conjunto de empresas na área da biotecnologia
ou em áreas com uma intensidade de conhecimento, uma intensidade tecnológica muito elevada, que não tínhamos há 20 ou 30 anos atrás. O que é que suportou isso? Em grande medida, o ensino superior e o sistema científico. Numa conversa entre amigos, num programa até da EEP de empreendedorismo, tinha uma empresa da área de instalação de painéis solares e eu questionei: os painéis solares precisam ser limpos? E daí surgiu a questão de sim, e não há nenhuma solução. Pensei em várias formulações químicas que pudessem solucionar os problemas dos parques solares e depois aliei-me ao INL e à Universidade de Minho para validar as formulações que tinha desenvolvido. Temos várias patentes para proteger a nossa propriedade intelectual. Com os nossos produtos, além de conseguirmos potenciar a performance do parque, na mesma área do território, também conseguimos poupar água, que é um bem escasso. Uma coisa que acontece nas limpezas dos painéis solares é que se gasta milhares de litros de água. Utilizando os nossos produtos, nós conseguimos reduzir até 50% do consumo. A nossa ideia é continuar a crescer na questão da exportação dos nossos produtos para a eficiência dos parques solares e ser a referência no mercado nesses produtos. Os números mostram que as empresas portuguesas são hoje mais inovadoras. Em 2020, o total de despesa do país em investigação e desenvolvimento ultrapassou os 3.000 milhões de euros, sendo que 57% dessas verbas foram assumidas pelas empresas. E aumenta também o número de laboratórios colaborativos que nasceram para aproximar as universidades das empresas. São já 35 no país, espalhados por todo o território e com o envolvimento de cerca de 300 entidades. E tendo nascido já no país 7 unicórnios, que são empresas de vanguarda avaliadas em mais de $1.000 milhões, Portugal tem condições para se transformar num hub tecnológico, um espaço favorável ao aparecimento de novos projetos. Fundamental para produzir mais conhecimento inovador é aumentar a colaboração entre as universidades, os centros de investigação e as empresas. Acho que há potencial para se desenvolver aqui uma economia qualificada, não é? Aqueles unicórnios de que se tem falado, muitos deles acabam por ter tido ali uma raiz na universidade, numa ideia que alguns colegas foram desenvolvendo e essas histórias de sucesso não são tão poucas quanto isso para a dimensão do nosso país por comparação com o padrão europeu. O TUG é um triciclo 100% elétrico, transformável, multiuso, vai ter uma velocidade em autoestrada na ordem dos 140 a 145 km por hora e uma autonomia prevista com a bateria desta fase por 150 a 160 km. So we had many discussions with investors, Portuguese and foreign. Portuguese investors were interested, but no money. And I feel there's a relative lack of risk-taking in the Portuguese financial community. So we did turn to foreign investors. And I would say immediately the interest for the vehicle that we showed renderings of, we showed designs of, they were immediately extremely interested. Onde nós depois temos tido dificuldade em depois fixar esses negócios como empresas portuguesas que depois são devidamente registadas e contabilizadas como empresas portuguesas, tributadas em Portugal, etc, etc, e que contem para o nosso produto e para a nossa história. Portanto, a saída depois de muitas empresas à procura de mais financiamento para mercados de capitais internacionais, muitas vezes para os Estados Unidos, é uma pena. So our headquarters is in Canada, in Vancouver, more precisely, and our headquarters was located there especially as access to financing on the Canadian market was much easier than financing here in Portugal or in Europe. I would hope that all the prototypes and the limited series be built here in Portugal and could be exporting both prototypes, the engineering, the added value, and the vehicles themselves to where we will do our launch. Se na vida nem tudo é o que parece, é porque tudo é uma questão de perspectiva.
O envelhecimento da população e a transição climática podem ser entendidos como adversidades, mas também como impulsionadores de mudança e geradores de oportunidades. As empresas emergentes na área da biotecnologia, por um lado, e o aproveitamento dos recursos naturais, por outro, podem trazer vantagens competitivas a Portugal. O envelhecimento da população em Portugal e principalmente o envelhecimento da população que se vai notar nos próximos 30 anos é avassalador, é dramático relativamente até a outros países da Europa e a países mais desenvolvidos, e há capacidade e há talento em Portugal para enfrentar esses desafios. O envelhecimento da população, mais do que uma oportunidade de negócio, é uma possibilidade de podermos estar junto dos doentes, podermos contribuir para resolver problemas reais, ir ao encontro de necessidades médicas não satisfeitas que estes doentes têm e que muitas vezes os próprios cuidadores têm. E quando nós pensamos nestes doentes, nesta população, que muitas vezes são polimedicados, que são pouco cooperantes, o facto de estarmos a administrar um medicamento mensalmente ou 3 em 3 meses e não diariamente, vai acarretar aqui um aumento de qualidade de vida enorme para os doentes e para os seus cuidadores. Quando eu terminei e fiz a minha tese de mestrado na Universidade de Coimbra, no Centro de Neurociências, no grupo do professor João Nuno Moreira, precisamente nesta área dos injetáveis complexos, em lipossomas. O professor João Nuno falou-me que também já se fazia investigação nesta área na Blue Pharma. Falou-me que havia bolsas de doutoramento com parcerias em empresas, e uma delas era aqui na Blue Pharma. Eu candidatei-me e acabei por conseguir a bolsa e pronto, estou neste momento há 3 anos, mais ou menos, a desenvolver o meu doutoramento aqui, na Blue Pharma. Sistema de ensino superior e as empresas inovadoras podem ser um caminho para que Portugal evite esta trajetória de divergência e volte a convergir com a média europeia. Exatamente porque junta 2 fatores fundamentais do crescimento: o talento e a inovação. Eu diria que no futuro o ensino superior não pode ser a alavanca. Não há outra. Se olhar à volta e tentar encontrar, mas com que instituições podemos contar para modernizar o país, as primeiras instituições são as instituições de ensino superior e as instituições científicas. Se quisermos acompanhar o progresso do mundo, se quisermos melhorar as nossas condições de competitividade, se quisermos melhorar as condições de vida dos portugueses, se quisermos melhorar as condições salariais dos portugueses, aquilo com que podemos contar, em primeiro lugar, é com as instituições de ensino superior e com as instituições científicas. E se olhar para trás, para estes 50 anos, o que aconteceu de modernização do país aconteceu com as universidades e com as instituições de ensino superior. Sinto que é um dos nossos maiores focos, é começarmos a criar cada vez mais coisas made in Portugal e garantir que não temos de estar sempre à procura do outro e do de fora, e de garantir que nós cá conseguimos criar postos de trabalho para os nossos, conseguimos criar tecnologia e permitir que muitos mais engenheiros, e não só engenheiros, fiquem no país, trabalhem no país e não pensem em emigrar como primeira opção. Nós, estudantes, somos a solução e a sair do ensino superior estamos prontos a trabalhar e queremos muito trabalhar. Os grandes desafios do futuro exigem ao país uma resposta coletiva e de várias entidades, das universidades,
do sistema científico e tecnológico, das empresas, em particular as da indústria, também dos setores público e social. Aumentar o financiamento e rever a regulação do sistema de ensino superior são temas considerados fundamentais para lançar as bases desse caminho. Os especialistas dizem também que não basta massificar a formação. O Estado tem de continuar a apostar na qualidade do ensino e a investir na ciência, mas tem também de alinhar mais aquelas que são as competências adquiridas com o que é cada vez mais exigido pelo mercado de trabalho. Só assim haverá o retorno do investimento feito na educação, tanto pelo Estado como pelas famílias. Absorver esse talento, gerador de riqueza, será mais fácil numa economia mais competitiva e inovadora. E será esse, de certo, também o caminho mais seguro para alcançar alguns objetivos fundamentais, como fazer o país crescer mais, reduzir o peso da dívida, assegurar o Estado social e projetar Portugal de modo mais competitivo na economia global.